Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula hoje? Isso mesmo, super mega animado. Mas primeiro, uma meditação para fortalecer o nosso dia. Depois, vamos ao nosso conteúdo, ok? Bora meditação! O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Ah não, aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Oi, tudo bem? Gostou da meditação que iniciamos a nossa aula hoje? Que coisa boa! Quero lembrar a você que nós estamos trabalhando com interpretação. Hoje vamos trabalhar no seu livro, ok? Você vai pegar aí seu livro, vai abrir na página 137 e nós vamos resolver algumas questõezinhas depois da leitura dessa crônica jornalística. Lembra-se que crônica é baseada no quê? No fatos do cotidianos. São narrativas curtas com poucos personagens, tudo bem? Jornalística por quê? Porque esse texto está dentro de um jornal. Quem escreveu foi a Marília Neustein, que é jornalista e repórter também da coluna Direto da Fonte do jornal Estadão. E ela também tem um blog, Sem Retoques, no qual escreve crônicas de reflexão sobre histórias e clichês femininos. Então, vamos ler a crônica jornalística? É nos menores frascos. Essa semana, com as novas bonecas lançadas sob a manchete Barbie se adapta a novos padrões. Lá estava ela, Petite, a Barbie baixinha. Como não comemorar meninas petites? Anos e anos sendo baixinha e nenhuma boneca para nos representar nesse mercado? Ah, nada de anormal, mas ela vai ser sim mignon mesmo. Lembro direitinho das palavras do médico depois de eu fazer os exames quando tinha 13 anos para saber se seria baixinha para sempre. A minha esperança era o tal do estirão. Afinal, as meninas da minha classe eram bem maiores do que eu. Mas não teve jeito. Nunca consegui me livrar dos meus 1,54. Tampouco queria ser a Ana Hickman. Mas, assim, uns 10 centímetros a mais não faria mal nenhum. Que fique claro, não é assim ruim. Temos até música do rei Roberto Carlos. Dá para passar em lugares estreitos, se acomodar em cantinhos e não sofremos com roupas curtas. Mas que dá uma invejinha branca das mulheres altas, esguias, cheias de pose, isso dá. E também dá vontade de sair da sala quando alguém manda as clássicas toda baixinha invocada. E é dos menores frascos que estão os melhores perfumes e piores venenos.
Nenhuma baixinha aguenta mais essas. Também existem problemas práticos a serem resolvidos de olho no nosso mercado consumidor. Banco do carro que nunca nessa vida levanta a ponto de nos permitir enxergar os buracos nas ruas, ou então fazer a barra da calça. Seria lindo um dia vestir uma calça e sair saltitante por aí, sem ter que deixar para fazer a barra, ir buscar, pagar, ou os quilinhos a mais. Se uma mulher alta engorda 1 ou 2 quilinhos, passa despercebido. Agora, uma baixinha... Outro dia, li um texto de Gregório do Vivier, em que ele falava exatamente sobre como teve que abandonar o sonho de ser um guarda da Scotland Yard, ao saber que nunca passaria dos 1,70. Nós, as mulheres baixinhas, às vezes, também abrimos mão de algumas baboseiras. Usar aquele macacão incrível que fica bonito na Gisele Bündchen, vestidos longuetes, babados, enfim. Existe toda uma cartilha de que nós, as baixinhas, tentamos seguir a fim de tentar alongar o que não é alongável. Ah, mas mulher baixinha tem seu charme, me dirão alguns. Gostamos de acreditar que sim. Não é ruim ser baixinha, da patota, e nem ter a ternura que provocamos, vez ou outra, simplesmente por ser um pouco mais compactas. Ótimo. Agora vamos à construção do sentido do texto. Que notícia desencadeia os comentários da cronista Marília Neustein? O que faz com que ela escreva essa crônica, então? Então, vamos lá. Você já está preparado? Vamos preencher, então, o nosso livro. O lançamento da boneca. O lançamento da boneca Barbie. Ok? O que chama a atenção, então, da cronista para uma notícia tão comum na vida urbana? Do fato dessa nova Barbie ser o quê? Ser baixinha. Uma das características... Essa Barbie ser baixinha. Uma das características de quem? Da cronista. A cronista também é baixinha. Agora vamos a 3. A crônica foi publicada no blog do jornal Estadão. Aqui público a crônica se destina a quem? Ao público feminino. Ok? Bom, embora essa crônica seja um gênero acessível a leitores em geral, o escritor ele pode direcionar o texto para um determinado público, como é o caso dessa crônica aqui. Vamos a 4 agora. Que fique claro, não é assim ruim ser baixinha. Lá no 3º parágrafo. Por que essa afirmação não se sustenta dentro da crônica? Porque a todo momento, o que a cronista faz? Ela apresenta desvantagens de ser baixinha. Ok? Agora vamos a 5. Ah, nada de normal, mas ela vai ser assim mesmo. Esse enunciado está entre aspas para marcar o quê? A letra D, a lembrança de quando ela recebeu o diagnóstico do médico que seria baixinha, né? Não seria alta. Agora vamos à questão 6. Qual a distância temporal entre a notícia e a escrita da crônica? E que marcas textuais mostram tal distanciamento? Bom, provavelmente seja de uma semana, né? A marca textual é o pronome demonstrativo essa, no início da crônica, essa semana, ok? Agora vamos à questão 7. A questão 7, a 8 e a 9. Você está acompanhando? Está preenchendo? Então, vamos lá. A 7. Por que a escritora colocou reticências no título? É nos pequenos frascos? Por quê? Lembre-se que aqui eu tenho um conceito de intertextualidade. O que ela está retomando? Ela está retomando um dito popular. E quando 2 textos conversam sobre o mesmo texto, o mesmo assunto, eu estou usando o quê? A intertextualidade. Ok? Ótimo. Agora, na questão 8, que avaliação que a cronista faz dos comentários direcionados às mulheres baixinhos? Ela considera o quê? De mau gosto. Certo? Por que de mau gosto? Porque desvaloriza as mulheres de baixa estatura. Agora, na questão 9, diz que a cronista usa a ironia para mostrar indignação sobre a sua condição. Em que alternativa ela mostra essa ironia? Na letra D. Também abrimos mão de algumas baboseiras, usando aquele macacão incrível que eu comuniquei na Gisele Bündchen, certo? Agora nós estamos fazendo juntos
a questão 10. Então, vamos lá. A afirmação que se opõe à comemoração por ser baixinho está em que item? Na letra C, mas assim, os 10 centímetros a mais não faria mal a nenhum. Melhor, não faria mal nenhum, professora. Verdade. Questão 11. A intertextualidade também acontece quando a crônica dialoga com a memória cultural do leitor. Indique os trechos que exemplificam isso. Toda a baixinha invocada, né? Ah, mas mulher baixinha tem seu charme, ok? Isso é a memória cultural, né? As pessoas falam assim. Agora, a questão 12. E a questão 12 diz o seguinte. Leia os seguintes enunciados do texto. Lembro direitinho das palavras do médico, mas que dá uma invejinha branca das mulheres altas. Se uma mulher alta engorda 1 ou 2 quilinhos, agora uma baixinha. Qual a importância dos diminutivos acima para o sentido geral da crônica? Primeiro, está marcando a informalidade, certo? Além da informalidade, ela está aproximando do leitor. Então, vai começar a construir o quê? Uma ironia. Uma ironia, então, da autora a expressar o seu desgosto por ela ser baixinha. Tudo bem? Tudo. Agora, vamos continuar fazendo agora a questão 13, a 14 e a 15. Então, vamos lá. Vamos fazer junto e vamos ler primeiro. Questão 13. A progressão referencial é a retomada de termos de enunciado com o objetivo de fazer andar o texto com elegância e estilo. Releia o trecho do 4º parágrafo do texto, indica o referente ao termo anterior retomado pelo pronome sublinhado na oração a seguir. Nenhuma baixinha aguenta mais essas. A palavra essas está retomando o que lá? A palavra clássicas. Ok? Do 3º parágrafo. Agora vamos à questão 14. O sentido global que a crônica entrega ao leitor pode ser resumida da seguinte alternativa, de que a ideia, certo? E aí você tem aqui, vamos marcar aqui, a ideia de representar as mulheres baixinhas por meio da boneca Petite foi bem aceita. Agora vamos à questão 15. A questão 15 diz o seguinte, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa o das finas joias. Onde está escrito isso? Provérbios 31:10. Existe alguma relação temática dessas parábolas, ou melhor, dessas palavras do sábio rei Salomão com a crônica? É nos menores frascos. Existe? Sim. Uma relação de quê? De valorização. Certo? Da mulher que vai além do quê? Da aparência. Além da aparência física, ok? Ótimo. Agora você está completando com a professora a questão 16. Vamos lá ver a questão 16, 17 e 18. Vamos adiante, então. Vamos continuar com a professora aqui agora. Você tem agora aqui, a questão 16. Que diferença há entre o tempo cronológico e o tempo psicológico na narrativa? Bom, o cronológico é o quê? É o real. Cronológico é o tempo real. O psicológico, você vai ter o quê? No psicológico, você vai ter, então, o quê? As lembranças, as recordações, que é o que nós percebemos ali na crônica. Tudo bem? Agora vamos fazer a 17. De que modo o tempo psicológico, quando ocorre em um filme, é percebido pelos telespectadores? De que forma? Quando há uma sobreposições de imagens mostrando o fato passado ou futuro, né, no presente do protagonista. Então, os fatos futuros são só plenamente entendidos quando nós assistimos o filme completo. Então, a sobreposição de imagens, sobreposições de imagens do filme
nos faz consigamos perceber esse tempo cronológico e psicológico. Precisamos assistir todo o filme. E agora nós temos, então, a questão 18. A ironia é um recurso de interpretação textual. Assinale todas as alternativas que justificam essa. Quem você vai marcar? A B, a C e a D, menos a letra A, que diz que a função da ironia é provocar o riso e o gracejo somente. Não, não é só isso. Agora, na questão 19, pede para você recapitular o que você aprendeu. E aí você precisa recapitular o que você aprendeu aqui. Nós trabalhamos aqui, então, você percebeu que nós trabalhamos através dessa crônica jornalística, nós trabalhamos o quê? Uma figura de linguagem que foi a ironia, ok? E que desde o conto Bruxas Não Existem e da crônica É nos Melhores Frascos estão de acordo com o que você pensa sobre bruxas e mulheres baixinhas, que nós não podemos o quê? Julgar pela aparência. E aí você tem lá, no texto anterior, o menino julgando a senhora pela aparência. Nós precisamos conhecer as pessoas. Então, agora, na letra C, pede qual é a importância das orações subordinadas, substantivas, nessa narrativa. Você percebeu que nós trabalhamos aqui agora uma retomada de um conteúdo que nós já trabalhamos, que foram as orações coordenadas e subordinadas. Então, qual é a importância de trabalhar as orações subordinadas? O que elas fazem? Elas fazem a construção do sentido no texto. Por isso é importante usar essas orações, por isso você trabalhou, são elas que compõem a narrativa. Agora vamos à letra D. Como os personagens do tempo psicológico da narrativa são designados em filmes? Através do quê? Bom, o personagem ele recebe a designação de ator, atriz e coadjuvante ou figurante, né? Conforme o papel que vão desempenhar na trama. Então, o tempo psicológico, ele é explorado através do flashback, certo? Flashback. Através do flashback e também do fade out. Ok? Bom, o que seria isso? Seria aquele esmaecimento da imagem, né? Aquela câmera lenta, então. Então, dessa forma, nós conseguimos perceber o tempo cronológico e psicológico. Tudo bem? Tudo tranquilo? Que coisa boa. Trabalhamos crônica jornalística. Hoje, realizamos a interpretação textual dessa crônica. Fico muito feliz porque você também acompanhou a prof e também organizou o seu livro, ok? Um abraço, vejo você na próxima aula. Até lá!